Saudações, pessoal! Vamos para mais uma técnica para definir a localização das instalações, chamado método do centro de gravidade, porque ele usa coordenadas geográficas para a definição do melhor local. Muito útil em situações em que a empresa precisa definir em que cidade vai se localizar e aonde o fator preponderante é a logística, tanto a logística de abastecimento quanto a logística de entrega aos clientes. Então, se esses fatores forem preponderantes, com alguns levantamentos, e é claro, com um bom mapa da região onde a empresa pretende se localizar, é possível então, com alguns cálculos, definir a melhor localização. Vamos ao exercício. Muito bem, pessoal. Com base no método do centro de gravidade, decida qual a localização de um frigorífico. São dados demanda e fornecimento medidos em toneladas de carne movimentados por ano. Então temos o lado da demanda, aquilo que a gente entrega para os nossos clientes, e temos o lado do fornecimento, que são os produtores, aquilo que eles entregam para o frigorífico. Observe que essa demanda e esse fornecimento não muda. Qualquer que seja o local que a empresa for, será o mesmo volume de demanda e o mesmo volume no fornecimento. Estamos falando de um frigorífico, é carne na entrada, é carne na saída. Muito bem, então observem aqui. Estamos tentando ver os maiores centros consumidores. Normalmente a gente pega os maiores, né? E aí tem que fazer um levantamento com base em dados comerciais, dados de vendas, para a gente poder levantar isso aqui, ó. Então, Porto Alegre consome 10 mil toneladas, Santa Maria 3 mil, Caxias 4 mil, Santa Cruz 2 mil, Rio Grande 3 mil. Essa é a minha demanda. E o fornecimento eu tenho das cidades de Passo Fundo e Bagé, sendo que Passo Fundo fornece 12 mil e Bagé fornece 10 mil. Então, pessoal, estes dados a gente tem com base em dados operacionais atuais, se a empresa está planejando alguma mudança, então ela já existe, então ela tem esses dados na sua operação. No caso de ser uma nova instalação, eu tenho que fazer então com base em previsões, projeções. Olha só como as previsões de demanda e por conseguinte fornecimento, elas são importantes. Tudo isso aí norteia a nossa tomada de decisão. Qual é o volume total de carnes movimentadas por ano? Eu tenho aqui então 22 mil toneladas que me são demandados dos vários centros consumidores e aqui também deu 22 mil toneladas. Aqui tem fins didáticos, então os dois lados estão iguais, mas a gente sabe que como existe um processamento, normalmente entra mais e sai menos. Nesta nossa explicação, essa diferença não será relevante. Essa tabelinha dos volumes entre demanda e fornecimento sempre lhes serão dados. Na vida real a gente tem que fazer o levantamento. Aqui temos mais uma explicação, pessoal. Essas duas colunas aqui, x, y, todo mundo conhece aquele famoso gráfico cartesiano do eixo x e do eixo y. Todo mundo aprendeu isso no ensino fundamental. As coordenadas geográficas funcionam como um eixo XY. Eu posso usar coordenadas pré-existentes, como eu posso fazer o meu próprio mapa. De repente vou precisar da ajuda de um geógrafo ou de alguém que tenha familiaridade com esse assunto. Mas aqui os dados eu também tenho que levantar e a gente levanta esses dados de um mapa geográfico. Se quiser fazer uma analogia lá com as nossas aulinhas de geografia, lá no tempo do ensino médio, do ensino fundamental, o eixo X representa então a latitude e o eixo Y representa a longitude. São aquelas linhas que atravessam os mapas que a gente vê por aí desde o tempo de colégio. Então, pessoal, para ilustrar o que nós estamos falando, temos aqui o mapa do Rio Grande do Sul, temos aqui a plotagem de um eixo X, Y, é a minha referência, e aqui as cidades envolvidas. Porto Alegre, Santa Cruz, Santa Maria, Caxias, Passo Fundo, Bagé e Rio Grande. É como se eu pegasse o mapa do Rio Grande do Sul, traçasse então um eixo XY, geograficamente falando, e aí depois, em cima das localizações de cada uma dessas cidades, esses numerozinhos aqui representam o ponto cartesiano, ou seja, o ponto em que essas cidades se localizam nesse eixo XY que eu plotei aqui. Claro, né, pessoal? Aqui não é aula de geografia, então esses números aqui estão aproximados apenas para que a gente tenha números redondos e possa facilitar os nossos cálculos depois na parte didática, que é o entendimento do método e não tanto a questão geográfica. Mas aproximadamente é isso aqui, pessoal. Então eu tenho aqui uma região mais central, mais ou menos alinhada, Santa Maria, Santa Cruz, Porto Alegre, bem mais ao norte Passo Fundo, um pouco ao norte de Porto Alegre e Caxias, bem ao sul Rio Grande e bem ao sul de Santa Maria e Bagé. Se vocês olharem o mapa do Rio Grande do Sul, vai ter pequenas distorções ali, mas não é relevante para o nosso estudo neste momento. Então, é isso que nós estamos representando na nossa base de dados. Bom, então, pessoal, Porto Alegre, que tem a maior demanda, está localizado na latitude 100, longitude 70. Eu vou usar a nossa língua aqui de XY para facilitar. Santa Maria, a localização X é 10 e a localização Y é 70. Caxias, X 100, Y 100. Santa Cruz, X 60,
Y70 e Rio Grande X100, Y10. Vamos para o lado do fornecimento. Passo Fundo está localizado na posição X5 e Y100. E Bagé na posição X10 e Y5. Ok, agora pessoal, eu tenho que fazer uma média ponderada. O centro de gravidade ele trabalha com uma ponderação dos eixos X e Y. Então, para fazer isso, eu vou multiplicar a demanda por X num primeiro momento e depois essa mesma demanda por Y num segundo momento. Então, eu terei a demanda vezes X aqui nessa coluna e terei a demanda vezes Y aqui nessa coluna. Então, vamos fazer primeiro para Porto Alegre. Já deixei aqui tudo bonitinho, né? Mas isso aqui é a parte de vocês têm que conseguir deduzir isso aqui. Dá para fazer tudo numa fórmula só. Eu fiz fracionado aqui a explicação para ficar mais didático. Vamos pensar em Porto Alegre. Se eu multiplicar a demanda de 10 mil por 100, terei 1 milhão. Demanda vezes a cota X, 1 milhão. Aqui, ó, observe que eu botei a formulazinha. Estão vendo aqui em cima, C43 vezes D43, que é a demanda vezes X. Pessoal, você sabe, né? Agora eu vou usar os recursos do Excel. Eu vou fazer cálculos repetitivos. É a mesma fórmula para Santa Maria, Caxias, Santa Cruz e Rio Grande. Então, posso copiar essa fórmula para baixo que eu já vou ter os resultados necessários. Só para confirmar, ó. Santa Maria, 3 mil vezes 10, 30 mil. Caxias, 4 mil vezes 100, 400 mil. Santa Cruz, 2 mil vezes 60, 120 mil. E Rio Grande, 3 mil vezes 100, 300 mil. Faço exatamente o mesmo procedimento agora para demanda vezes cota Y. Mesma coisa, sempre fixando a demanda e apenas agora eu vou considerar os dados do eixo Y. Então, Porto Alegre novamente, 10 mil vezes 70, 700 mil. E agora copia para baixo novamente, terei os demais. Então, está aqui, ó. Pronto. Fiz o lado da demanda. Faço exatamente a mesma coisa agora com o lado do fornecimento. Estou preocupado com logística, então demanda e fornecimento eu tenho que pesar. Então, a mesma estratégia de cálculo, pessoal. Primeiro, passo fundo com relação à cota X. Estou falando em 12 mil vezes 5, 60 mil. Bagé, estou falando em 10 mil vezes 10, 100 mil. Fiz a cota X, vamos para a cota Y. Novamente passo fundo, 12 mil vezes 100, 1 milhão e 200. E Bagé, 10 mil vezes 5, 50 mil. Observe que as fórmulas sempre foram copiadas. Eu vou pegar a última aqui só para confirmar. Ó. Fornecimento vezes cota Y para Bagé. Eu peguei o volume fornecido por Bagé, que é 10 mil, multipliquei por 5. Está aqui. Ok, pessoal? Tenho todos os dados agora para fechar o cálculo. Agora, pessoal, a gente vai fazer exatamente conforme essa sequência de cálculos. Eu vou fazer o somatório do X, das colunas que eu acabei de calcular, que estão relacionadas à cota X, e vou fazer o somatório das colunas que estão relacionadas à cota Y. Tá? Então, eu estou falando de demanda X mais fornecimento X. Isso tudo a gente soma. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o eixo Y. Então, vamos lá. Somatório de X, só colocar aqui. Depois podem confirmar na planilha. Se a gente marcar aqui conjuntamente, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui no rodapé da planilha de Excel, onde aparece os somatórios automáticos, dá exatamente 2 milhões e 10. Ok? Somei. Vamos pegar a fórmula de novo. Ó. Observem. Está marcado toda a coluna da demanda, cota X, e toda a coluna do fornecimento também na cota X. Faço a mesma coisa agora com o somatório Y. 2.730. Mesma coisa, marco todos os dados da coluna demanda vezes cota Y, mais os dados do fornecimento vezes cota Y. Tá, pessoal? E agora eu tenho que considerar o volume movimentado global, pessoal. Então eu somo os 22 mil da demanda com os 22 mil do fornecimento. 44 mil aqui, ó. Demanda mais fornecimentos. O centro de gravidade é dado pela seguinte forma. O somatório do X dividido pelo total demanda mais fornecimento. A gente representa por G, XY. Então, primeiro eu vou calcular o GX e depois vou calcular o GY. Depois a gente interpreta esses dados. Então, eu vou pegar o somatório de X dividido pelo volume demanda mais fornecimento. Resultado, 45,68. Observe a formulazinha aqui, ó. Simplesmente peguei o somatório de X e dividi pela demanda mais fornecimento, que são os 44 mil. Vou fazer exatamente a mesma coisa agora com o eixo Y. Resultado, 62,05. Vamos ver aqui a formulazinha. Dividir o somatório de Y pela demanda mais fornecimento. O que representa isso aqui, pessoal? Aqui estão as coordenadas geográficas que vão dizer qual é a melhor localização, o centro de gravidade, ou seja, o ponto de que melhor vai equilibrar os vários fluxos de materiais entre demanda e fornecimento. Então, vai ser escolhida uma cidade ou um local que tenha essas coordenadas geográficas. Então está aqui, pessoal, o nosso centro de gravidade.
Então, pensando novamente naquela disposição, no mapa do Rio Grande do Sul, os cálculos nos levaram a concluir que o centro de gravidade estará situado aproximadamente nesta situação. Observem, né? Se as coordenadas forem 46, 62, estou tomando por baixo Santa Cruz, então, comparando com o eixo X de Santa Cruz, é um pouquinho mais a oeste, e comparando com o eixo Y, é um pouquinho mais ao sul. Então vai dar alguma coisa aqui, lá para os lados de Cachoeira, Rio Pardo, aquela região ali, alguma coisa próxima dessas cidades será a nossa localização. Ok, pessoal? Então, esse é o centro de gravidade, este será o local da nova localização. É claro que isso aqui, pessoal, como eu falei, tem determinados propósitos, principalmente a otimização dos fluxos logísticos, e aí normalmente é aplicável quando eu tenho muitas rotas de demanda, muitas rotas de fornecimento, e eu quero entender o ponto de equilíbrio, a gente chama isso de centro de gravidade, e com isso então eu defino matematicamente o melhor local para a minha empresa. É um bom método e com certeza em algumas situações merece ser levado em consideração. Muito bem, pessoal, então vocês aprenderam mais uma técnica para ajudar a gente na tomada de decisão quanto à melhor localização de uma instalação. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço a todos. Até mais!